Acidente com 4 caminhões deixa um morto e paralisa a pista da Via Anchieta, no litoral paulista. O acidente aconteceu no município de Cubatão. Uma das carretas transportava produto inflamável. A outra estava carregada com soja, que ficou espalhada na pista. Durante toda a manhã e parte do período da tarde, a descida para o litoral pela Anchieta ficou congestionada. O ex-secretário de Estado do Mato Grosso, Éder Moraes, foi preso hoje pela segunda vez por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Segundo a Polícia Federal, ele faz parte de um esquema que envolve políticos e empresários. O dinheiro desviado seria usado em transações mobiliárias e na compra de carros de luxo em nome de laranjas. O advogado do ex-secretário nega as irregularidades. 56 cidades do Nordeste estão em situação crítica de abastecimento, com fornecimento de água a cada 15 dias. A informação foi dada pelo ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, durante balanço sobre as condições dos reservatórios do Nordeste e do Sudeste após o fim do período chuvoso. Ele disse que o número de cidades em colapso hídrico poderá aumentar. A Polícia Militar iniciou hoje a ocupação de comunidades de Praia de Ramos e Roquete Pinto no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Os PMs vão substituir 3.000 homens das Forças Armadas que atuam na área. Novas unidades de polícia pacificadora, as UPPs, devem ser instaladas. Durante a ocupação de hoje, no Complexo da Maré, o Relações Públicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro comentou os recentes ataques a tiros contra policiais e sedes da UPP. O desabafo do coronel Frederico Caldas está na frase do dia. Esse clima de pessimismo, essa torcida que a gente vê, infelizmente, de alguns, para que não dê certo, não pode, porque vai todo mundo para o buraco. Se der errado, vai todo mundo para o buraco. Vai a polícia, vai a sociedade, vamos todos juntos. Coronel Frederico Caldas, Relações Públicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Karnal, você concorda com ele, discorda? Ele é otimista, né? Porque está pressupondo que nós vamos para o buraco. Eu acho que nós estamos nele a tempo e achamos um alçapão para descer mais. Mas é uma das funções de elementos do Estado que trabalham com repressão ou trabalham com o crime, apresentar um quadro suficientemente grave para que a gente aceite qualquer ação violenta, porque é melhor uma polícia violenta do que um crime autônomo violento, já que a polícia é subordinada ao Estado. Mas eu acho que a ideia de que a presença do Estado nas comunidades, as chamadas favelas, deva ser pela UPP é um passo. Seria muito bom que fosse também o Estado com hospitais, com creches e com instituições de lazer. Imaginar que o Estado seja só repressivo é uma concepção errada, antiga e não democrática de Estado. Eu acho que esse desabafo, que foi, obviamente, do ponto de vista de relações públicas, uma escorregada feia, acho que o contexto é uma certa questionamento sobre essa estratégia de pacificação via as UPPs no Rio, que ganhou um momento inicial de muita aprovação, de muito sucesso, e começou a perder um pouco a sua eficiência, entre outras razões, pelo que o Karnal indicou. A grande crítica era que você tinha uma ocupação da polícia garantindo um pouco de segurança, mas faltava todo o resto do aparato estatal da infraestrutura básica para essa sociedade se manter de maneira estabilizada. E aí vai se esgotando. Só o elemento de repressão, que foi feito corretamente, pensando de uma maneira mais coletiva, etc., de uma presença da polícia um pouco mais voltada à questão da comunidade, etc., mas ele não se sustenta. Isso tem que vir em outros... E essa segunda onda de presença do Estado é que não ocorreu. Agora, nesse caso do Complexo da Maré, o que a gente está vendo é um passo positivo na medida em que se está retirando as Forças Armadas, cuja função não tem nada a ver com segurança interna, mas estava lá já há um bom tempo e passou a ser substituído em boa medida pelo policiamento do Estado do Rio. Então é um passo importante, mas de novo a grande questão é se ficar só nessa dimensão. Eu acho que o desabafo do policial veio nesse contexto. Um escorregão do ponto de vista das relações públicas, mas ele está no meio desse tiroteio. Infelizmente, a sociedade quer mais a repressão do que a garantia de toda essa estrutura social, acaba tendo uma demanda muito forte para que isso avance antes do Estado ter capacidade
de vir ao trás dessa repressão uma estruturação dos serviços sociais. Então, a briga é feia, está só começando, mas, como diz o Karnal, tem essa percepção de que pode piorar ainda mais se esse tipo de programa não conseguir ser estruturado. E após o Estado americano de Indiana aprovar uma lei de liberdade religiosa que pode ser usada para discriminar homossexuais, agora no sul do país, em Arkansas, uma proposta semelhante também foi aprovada. O texto aprovado em Arkansas também permite que as empresas e serviços, em geral, usem convicções religiosas como justificativa para não prestar atendimento. A lei do Arkansas ainda requer a assinatura do governador Asa Hutchinson, mas ele já sinalizou que dará sinal verde. Em Indiana, a norma religiosa foi aprovada na semana passada pelo governador Mike Pence. A lei chamada Ato da Restituição da Liberdade Religiosa só entrará em vigor em julho, mas causou reação imediata de líderes empresariais, atletas e celebridades em todo os Estados Unidos. A norma foi interpretada como uma autorização legal para que gays e lésbicas sejam discriminados. E foi criada uma campanha batizada de boicote indiana com celebridades. Algumas empresas anunciaram que vão frear investimentos em Indiana. Além de Indiana, outros 19 estados americanos têm leis de liberdade religiosa, mas nenhuma delas é tão aberta a ponto de permitir discriminação. No Brasil, o preconceito é crime. No sábado passado, um homem disse que seu filho foi expulso da frente de uma loja de roupas na rua Oscar Freire, área nobre no centro da capital paulista, por ser negro. O relato foi feito na rede social do americano Jonathan Duran. A lojista que abordou o garoto alegou ter confundido a criança com um vendedor de rua. Esse advogado acredita que a lei de liberdade religiosa cria precedentes perigosos, inclusive para o Brasil. No momento que esse fundamentalismo religioso pode se voltar contra nós mesmos. Hoje são eles, amanhã seremos nós. Devemos não só nos opor aos Estados Unidos, mas também ficar vigilante que coisas como essa não ocorram aqui. Essas leis são baseadas em princípios religiosos? Eu não entendi muito bem, Karnal. Os americanos têm uma contradição estrutural. Primeiro país a separar Estado e religião, a fazer uma Bill of Rights, cuja emenda número 1 estabelecia que não haveria Estado regulando a questão religiosa, mas é, ao mesmo tempo, um país onde todos os presidentes têm que manifestar sua profunda adesão à ideia religiosa. E a cena do presidente, como Carter, saindo de um culto batista com a filha pela mão, ou Kennedy indo à missa, é fundamental para os americanos. A grande questão é como conviver com o direito de alguém ter suas convicções e o direito da diversidade na sociedade. A pergunta quase Voltaire, que caberia com a volta desta arrogância teocrática, é se também os gays, as lésbicas, LGBT em geral, poderão ironizar, atacar e proibir serviços a religiosos, leitores da Bíblia ou seguidores de Jesus. Ou seja, se eu posso também atirar um ovo nessa pessoa porque ela ofende a minha existência. Essa é uma questão difícil de uma sociedade que tem que conviver com a diferença. Esse é o grande desafio. Os americanos superaram mal a diversidade étnica e agora estão numa fase de não superarem a diversidade de convicções sexuais e religiosas. Inclusive, o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, ele está sendo criticado pelos homossexuais porque entendem que ele é homofóbico. É muito ruim para o país um presidente, né, um representante no Congresso ter uma postura como essa. Como é que você vê isso, Senes? É muito ruim, sem dúvida nenhuma. Agora, o que ocorre, você tem nas sociedades, mesmo nas europeias, você tem manifestações abertas de grupos racistas, né? Você tem direita, movimento de direita que são racistas. Obviamente você tem direitas liberais, são muito mais sofisticadas, mas você tem essa extrema-direita. No Brasil, essa extrema-direita é um pouco silenciosa, de vez em quando ela se manifesta. O que eu acho que é parte do processo. Mas está havendo uma reação nos Estados Unidos negativa a essas leis? Enorme. Eu estou voltando lá hoje, eu voltei hoje de manhã. Então, essa reação vai surtir resultado? Mais ou menos, porque a comunidade, esses grupos, obviamente, têm pressões. Uma das pressões que eu acho mais importante que está ocorrendo lá é uma série de presidentes de empresas importantes dizendo que vão reduzir o nível de atividade se não tirar o escritório de Indiana, dizendo o seguinte: nossa empresa não convive em ambiente onde... E estão falando isso em público, nas televisões, em entrevistas e empresas multinacionais enormes.
Eu acho que esse é um tipo de pressão que começa a sensibilizar um certo centro que fica um pouco indeciso nessa hora desse tipo de votação. Agora, eu acho difícil demover da ideia esse pessoalzinho mais à direita, com essa direita mais religiosa que está voltando nos Estados Unidos. Ficou muito caracterizado nesse pessoal do Tea Party, que ficou chamado, ser um grupo dos republicanos mais à direita, mais conservador e muito vinculado a essa questão religiosa. Está tendo uma volta. Agora, esse é um movimento que ocorre, mas me parece que a média da sociedade americana é muito mais liberal do que isso. Agora, não impede que essa votação permaneça da maneira que está para os próximos meses. Só registrando aqui a participação do Fernando Leme pelo Twitter, dizendo que a liberdade religiosa é garantida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A lei indiana é um retrocesso à democracia. Você concorda, Carlos? Essa primeira emenda ela é utilizada com muitos objetivos. Ela foi uma pressão das 13 colônias para aderirem ao projeto constitucional, projeto da Constituição de 1787 e as famosas Bill of Rights. São um documento de liberdade, mas foi usado também por Al Capone para não se pronunciar no tribunal. Quer dizer, a lei serve para muitas coisas. A liberdade, a separação, Estado e Igreja é fundamental. Não há nada pior na história da humanidade do que juntar convicções religiosas com um projeto de poder. Isso foi terrível para todas as religiões e para toda a sociedade. Representou Inquisição, atraso, queima de hereges divergentes, tanto no mundo protestante, quanto no católico, quanto morte no mundo islâmico também. Nós deveríamos superar isso. Religião é uma convicção pessoal que você pode exercer dentro da sua casa com toda a liberdade, cultuando Deus ou não Deus da maneira que você bem entender. Se eu imaginar que Deus se preocupa enormemente com a posição sexual do vizinho, a solução não é a Bíblia, mas é um psiquiatra. Em instantes, Grupo Estado Islâmico assume controle de campo de refugiados na capital síria e ainda dicas para evitar riscos ao pedir empréstimos através da internet.